Tá. Ei. Bom dia, senhoras e senhores. Vamos começar agora o nosso evento da Frente Parlamentar Municipal de Investigação da Copasa, que será dado início nesse momento. Essa audiência pública ela tem como objetivo oficializar a adesão das câmaras municipais a essa frente parlamentar. Convidamos para compor a nossa mesa, então, o excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Caxambu, o vereador Mário Luiz Alves. O excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Itajubá, vereador Joel da Guadalupe. O excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Gospé, o vereador Danilo Martins de Oliveira. O excelentíssimo deputado estadual Fabiano Tolentino. Até um ano a mais. O excelentíssimo senhor Rogério Rodrigues da Silva, representando a Abracan, Associação Brasileira das Câmaras Municipais. Gostaria também de agradecer a presença de todos os presidentes de câmaras e vereadores aqui presentes e dizer que essa atitude de vocês fortalece cada vez mais o poder legislativo municipal. Eu passo a palavra agora ao excelentíssimo presidente da mesa, o presidente da Câmara de Caxambu, Mário Luiz Alves. Bom dia a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a presença dos nobres colegas, que de pronto aceitaram o nosso convite para estar aqui presente. Acredito que será um evento bastante produtivo. Os problemas são comuns, os problemas que Vossas Excelências têm em vossos municípios são os mesmos que eu tenho no meu município de Caxambu. Creio que poderei tirar bastante proveito dessa reunião, levando a experiências de Vossas Excelências, como também creio que Vossas Excelências poderão levar alguns exemplos, algum proveito do que será apresentado aqui pelos diversos colegas que participaram de várias CPIs, pela palavra do excelentíssimo senhor deputado Fabiano Tolentino, que eu sei que é um guerreiro quanto a essa questão da Copasa. Eu começo saudando o meu colega, presidente da Câmara Municipal de Itajubá, um dos idealizadores do movimento regional do Poder Legislativo Municipal, do Sul e Sudoeste de Minas. Saúdo da mesma forma meu companheiro Danilo, que também é um dos coordenadores do movimento, um dos idealizadores do movimento. Saúdo o nosso amigo Rogério, presidente da Abracan. Quero dizer que tem sido, por parte desse vereador, uma luta constante contra este malfadado governo do Estado de Minas Gerais, que é capitaneado por esse tal de Fernando Pimentel. Não há como negar, este atual governo entra para a história como aquele que deu calote aos municípios. Eu creio que isso não seja uma
uma questão somente do município de Caxambu. Tenho certeza que todos que estão aqui representando os seus municípios têm problemas com esse governo de Minas, que não repassa o IPVA, não repassa a cota do ICMS, não repassa os recursos da saúde, da educação, da segurança pública. Deputado, esse Pimentel, em tese, comete um crime, que é o crime de apropriação indébita. E esta Assembleia Legislativa está faltando com seu dever. Não é o caso de Vossa Excelência, deputado Fabiano Tolentino e deputado Antônio Carlos Arantes, que nós sabemos são ferrenhos quanto a essa questão da municipalidade. Batem de frente com esse governo e não têm medo de colocar a cara no jogo. Enfim, esse governo está provocando caos econômico e social no Estado e, consequentemente, um sofrimento para grande parte da população mineira, ocasionando falta nos serviços básicos, como, por exemplo, e maior exemplo, o atendimento à saúde. Nós, em Caxambu, temos dois grandes problemas. Um relacionado com a Codemig, que foi lá e tirou o nosso maior patrimônio, nosso Parque das Águas. Tirou da mão da administração municipal e nos abandonou lá, e o parque está jogado às traças, e nós estamos sem poder de ação, deputado. Precisamos da ajuda de Vossa Excelência, bem como da ajuda do deputado Antônio Carlos Arantes, para revertermos a situação. Por outro lado, nós temos esta questão Copasa, que também não é um problema só de Caxambu. É um problema, acredito, de todos os nobres colegas que estão aqui, e é para isso que estamos aqui, para tentarmos, em conjunto, talvez fazer um documento, fazer um manifesto, para reverter essa situação. Então, sem mais delonga, eu acho que eu já falei até demais, estou aqui apenas para presidir e não para falar. Vou passar a palavra ao meu prezado presidente Joel da Guadalupe, presidente da Câmara Municipal de Itajubá. Um momentinho. Eu gostaria de convidar... Bom, antes do presidente Joel falar, eu gostaria de convidar também para compor a mesa o excelentíssimo senhor José Carlos Carvalho, ex-ministro do Meio Ambiente e ex-secretário de Estado de Meio Ambiente. Uma salva de palmas, por favor. Doutor José Carlos de Carvalho, ex-ministro do Meio Ambiente, é uma honra tê-lo aqui conosco, será um dos nossos palestrantes no dia de hoje. Creio que Vossa Excelência terá muito a acrescentar a este movimento, a este encontro. Fique à vontade no nosso meio. E eu vou passar, então, a palavra ao nosso presidente da Câmara Municipal de Itajubá, Joel da Guadalupe. Bom dia a todos. Cumprimento aqui o nosso presidente, Mário, que vai conduzir os trabalhos nesse dia, hoje e amanhã. Cumprimento o amigo, companheiro Danilo, presidente da Câmara de Guaxupé. Cumprimento o deputado Fabiano Tolentini, grande deputado, um dos que tem levantado essa bandeira em relação à Copasa. Cumprimento o presidente da Abracan, Rogério, seja bem-vindo ao nosso meio, e cumprimento
ao José Carlos de Carvalho, ex-ministro, um prazer recebê-lo aqui e agradecer de antemão a contribuição que o senhor vai nos trazer nesse dia. Senhoras e senhores, senhoras vereadoras, estamos bem representados aqui com várias vereadoras. Eu quero cumprimentar os amigos vereadores da Câmara Municipal de Itajubá. Nós estamos aqui em 7 vereadores. Agradecer a presença de todos e todas as câmaras, o qual nós não tínhamos assim um cadastro, o qual será feito a partir de agora, para a gente ter o número, e ao final desse dia e no dia de amanhã, nós vamos estar aqui apresentando todas as câmaras presentes, com o cadastramento que está sendo feito. Amigos e amigas, como o movimento iniciou com um objetivo, a primeira observação era que fosse um movimento apartidário, que ele trouxesse a causa, e esse momento a gente trataria exatamente da questão Copasa, que tem assolado a sociedade mineira nos nossos municípios, que tem pagado caro por um serviço que não é prestado. E nós vamos poder fazer um levantamento de todos esses atos no dia de hoje e amanhã, para a gente ter um norte, onde é que nós vamos processar, onde é que nós vamos debater com a Copasa, porque se não tiver uma união das câmaras, e assim algumas câmaras tiveram a oportunidade de fazer CPI, e às vezes desfechou em não teve um resultado. Quando nós estamos falando de uma união das câmaras municipais, e por isso, deputado, nós não quisemos ainda, fizemos de propósito que não fosse na Assembleia Legislativa esse primeiro momento, esta reunião, para exaltar o poder legislativo do município. É lá que estão os problemas. É lá no município onde estão as pessoas, onde estão os vereadores que sentem na pele a necessidade de receber inúmeras contas de águas com avisos para cortar das pessoas que não podem pagar. Meus amigos e amigas, sensibilizado com esta causa, essa notícia para idealizar esse movimento veio de um cidadão funcionário da Copasa. O jeito que vocês teriam para poder mostrar força junto à Copasa teria que unir as câmaras municipais. Então, quando esse cidadão me deu a sugestão, eu procurei primeiramente o vereador Danilo e depois o vereador Mário, e nós fomos juntando um grupo, começou lá no sul de Minas, para poder tentar fazer essa reunião que nós estamos chegando aqui hoje, e espero que ela vai crescer. Porque a luta hoje é só o início de um trabalho. Se alguém falar assim, até que teve pouca gente, para mim eu estou surpreso com a presença de vocês aqui. É o grupo, é o exército que nós vamos iniciar essa guerra. Então, já encerrando, agradecendo a presença de cada vereador, cada vereadora, de cada assessor jurídico, assessor de câmaras que estão presentes aqui, agradecendo aqui ao presidente da Câmara, que cedeu esse espaço, agradecendo a todos os funcionários, seguranças, que aqui está nos dando essa estrutura para que a gente realize esse evento. Muito obrigado e um bom dia para todos nós. Eu quero aproveitar e acusar a presença dos meus colegas da Câmara Municipal de Caxambu, Paulo José Rodrigues, Jean Carlos da Silva, Francisco Souza Martins, Alessandro Bento Fortes e Júlio da Corneta. Muito obrigado por estarem aqui comigo, me acompanhando nesse trabalho e me dando força naquela Câmara. Passo a palavra ao presidente da Câmara Municipal de Guaxupé, um dos coordenadores do Movimento Regional do Poder Legislativo Municipal, vereador Danilo. Bom dia, obrigado, presidente Mário. Queria cumprimentar aí todos os membros da mesa que já foram nominados, também agradecer a presença dos meus colegas, ali o Francis e o Chico Timóteo, vereadores lá de Guaxupé, né, que batalham lá conosco e são vereadores ativos também com relação a essa luta contra a Copasa, né, os meus colegas lá de Guaranésia também, ali cidade vizinha nossa, e todos os demais vereadores presentes aí, como disse o vereador Joel,
a união, né, de todos nós é que vai, obviamente, mostrar alguma força para que a gente possa lutar contra a Copasa. A gente não pode esquecer que a gente está lidando com uma multinacional, com capital majoritário do governo do Estado, então a gente não está lidando com uma empresa qualquer. Né? Então, essa união é extremamente importante para a gente ter êxito nessa batalha. Eu queria também só ressaltar, né, como disse o Joel, esse movimento se trata, obviamente, de um movimento apartidário, mas a gente não pode esquecer que nós estamos em ano eleitoral, tá? E a gente precisa cobrar dos nossos representantes, né, aqueles que a gente presta algum tipo de apoio nos nossos municípios, uma postura em relação a esse assunto, porque o governo do Estado, né, vai também passar por uma eleição, o próximo governador precisa ter uma postura de compromisso com essa causa municipal, tá? Seja ele quem for e de que partido for, e eu espero, nós sabemos aí que o deputado Tolentino, a quem eu já agradeço a presença, não vai ser mais candidato a deputado estadual, né? Ele vai pleitear uma vaga na Câmara Federal, mas aqueles que estiverem pleiteando uma cadeira na Assembleia Legislativa precisam ter essa mesma postura, independente de quem for o governador eleito, mesmo que seja da base deles. Tá? E dos próprios candidatos ao governo. A gente precisa cobrar essa postura deles. E aí, qual é a sua posição em relação à Copasa? Então, eu acho que, por isso, é importante essa união nossa, a gente alinhar os nossos objetivos, para a gente manter essa cobrança em relação aos nossos candidatos ao governo, à Assembleia Legislativa, enfim. Então, eu acho que é importante fazer esse registro também. Também não vou me alongar demais na minha fala, porque eu acho que a gente tem gente mais gabaritada aqui para ouvir. Eu acho que todos nós viemos aqui hoje mais para aprender do que para falar. Então, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, a presença de todos e passar a palavra novamente para o presidente Mário. Obrigado. Antes de passar a palavra ao excelentíssimo senhor deputado estadual Fabiano Tolentino, eu gostaria de justificar a ausência do deputado Antônio Casarantes, que esteve aqui conosco, iria participar desse trabalho, mas tem um compromisso às 10h30, no qual ele vai presidir, e ele precisou se ausentar. O deputado Antônio Casarantes, como eu já disse no início, é um deputado bastante atuante e que nós temos a honra de ser amigo e temos a honra de apoiá-lo ali no sul de Minas. Gostaria muito que ele estivesse aqui, uma vez que, certamente, ele ia nos trazer bastante informações, mas fica para uma outra oportunidade, talvez ele esteja amanhã conosco. Quero saudar as senhoras vereadoras, as senhoras presidentes ou presidentas. Saúdo na pessoa da minha amiga Rosilda, que eu estava preocupado se não estaria presente aqui. Fiquei muito feliz de vê-la, e bem como a todas as outras que estão aqui. Passo, então, a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Fabiano Tolentino. Fique à vontade, deputado. Como o presidente Joel falou, fizemos questão de fazer a reunião na Casa Legislativa Municipal de Belo Horizonte para mostrar a força do Poder Legislativo Municipal. Que me desculpe a sinceridade, mas acho que nós temos mais força do que vocês, porque o povo cobra de nós, vereadores. Nós é que estamos lá na base e que sofremos a pressão. A lambança, não é o caso de Vossa Excelência, a lambança que a maioria dos deputados fazem na Assembleia Legislativa e fazem na Câmara Federal, repercute em todos nós. Nós é que ouvimos lá, político não presta, político é lixo, político é isso, político é aquilo. Nós é que vivemos apanhando e não podemos revidar. Eu estive essa semana na comissão de ética, por ter
sido agredido por um cidadão, e eu, no ímpeto, falei uma bobagem lá, retrucando, e me colocaram na corregedoria. Vamos ver o que vai dar isso. Se Deus quiser, eu espero que termine tudo bem. Então, com a palavra, deputado Fabiano Tolentino, fique à vontade. Eu vou usar daqui para falar em pé, que fica mais fácil. Primeiramente, bom dia a todos e a todas. É um prazer a gente estar na Câmara Municipal de Belo Horizonte, tratando um problema que é de todos nós, Copasa. Então, é importante a gente aqui salientar algumas condições, mas eu quero iniciar cumprimentando a mesa, na pessoa do seu presidente Mário, que aqui trouxe já vários dados, inclusive dados do Estado, que nós estamos passando realmente uma crise econômica muito grave no Estado de Minas Gerais. O conflito é generalizado, parece que Minas está com um nó, e está difícil de desatar esse nó, mas também por muita falta de gestão, por uma máquina inchada, por falta de compromisso do governador, falta de compromisso dos secretariados. Então, nós vamos também discorrer e falar um pouco sobre esse assunto, na nossa fala da manhã. Gostaria de cumprimentar nosso ex-ministro, nosso ex-secretário de Meio Ambiente, Zé Carlos Carvalho. É um prazer tê-lo aqui, pessoa fantástica e que sabe muito de meio ambiente, vai engrandecer muito essa manhã nossa com sua fala. Ao Rogério, nosso presidente da Abracan, também a pessoa que está sempre lutando pelas câmaras, pelos vereadores, que é importante, é um movimento que cresce a cada dia, e é um movimento que nós precisamos dele. Eu também já fui vereador por 2 anos apenas, mas estive lá 2 anos e sei o que você sofre na ponta, não é fácil, assim como o presidente aqui muito bem falou, ao Joel, ao Danilo. É importante a gente ter a representatividade hoje na Câmara em Belo Horizonte. Primeiro, já que o Mário citou sobre governo, e como nós somos deputados estadual, quero passar alguns dados para vocês. Primeiramente, eu quero deixar bem claro que eu não sou deputado de oposição ao governo Fernando Pimentel. Meu partido é o PPS e eu componho o bloco intermediário. Porém, em alguns momentos de votações, eu votei contrário em vários projetos do governador. E o governador me tem como oposição. Talvez uma das maiores oposições da Assembleia. Eu não me considero oposição, porque aquilo que foi bom, exemplo, Piso Nacional de Educação, votei favorável, quinquênio dos professores, votei favorável, estadualizações das UENGs, votei favorável, criação da Secretaria da Agricultura Familiar, votei favorável. Agora, eu votei contrário ao aumento de impostos, aumento de imposto da gasolina, aumento de imposto da energia elétrica, ao confisco dos depósitos judiciais, a venda da cidade administrativa, a venda da Codemig. No último momento desse mandato, eu sou contrário. Acho que a gente tem discutido de uma forma diferente. Não finalizando o mandato, você quer vender uma das empresas que hoje dá lucro para o Estado, só para pagar sua conta, governador? É isso não. Não dá para conceber uma situação dessa forma. Então, essas ações que são ruins para a sociedade, meu voto é contrário. E o governador entende que, se votar contrário a ele, você passa a ser contrário ao projeto de Minas Gerais, o que não é verdade. Porque o projeto que foi colocado é ruim para Minas Gerais. Então, eu sou do lado de Minas Gerais. Em momento nenhum, eu sou do quanto pior, melhor, não. Eu acho que Minas tem que progredir mesmo. Aquilo que foi bom tem meu apoio, tem meu voto, eu ainda discurso favorável. Mas aquilo que foi ruim, ou que for ruim, não terá meu apoio, não terá meu voto, e nós não estamos lá para isso. Eu não estou lá para trocar emenda por voto, não estou lá, não tem cargo nenhum no governo, não tem cargo nenhum no município de Divinópolis, onde eu moro, em lugar nenhum. Acho que política se faz com independência. Cada setor e cada poder faça a sua política. Agora, por outro lado, eu acho que tem algumas questões que eu discuto com os deputados, inclusive talvez eu não seja nem o mais querido da Assembleia, eu acho que privilégio a gente tem que cortar. Agora, cortar só do poder legislativo, que somos nós, não, do judiciário, do executivo. Eu acho que todos os privilégios nós temos que cortar. É um absurdo o momento que nós vivemos de Brasil, a gente conceber que um deputado que mora em Belo Horizonte receba auxílio moradia, gente. Auxílio moradia não é para deputado, não. Eu moro em Divinópolis e não recebo. O ato de moral, isso é moralidade. É imoral, no meu modo de entender, que um deputado receba auxílio moradia. Agora, aquele deputado que mora no sul de Minas, no norte de Minas, que queira receber, juridicamente ele pode até ter direito, mas não moralmente, na minha visão. Agora, o juiz, da mesma forma, que mora no Rio de Janeiro e que ele e a esposa recebem auxílio moradia, está errado também. Por melhor que seja o juiz, ele não tem como comprovar que o salário dele está defasado, igual eles tentaram me justificar quando eu fiz um vídeo falando de auxílio moradia. Mas, deputado, o nosso salário está defasado há 5 anos, defasado é salário mínimo, gente. Nós temos que entender muito bem. Não é salário de vereador, não é o salário de deputado, não é o salário de juiz, nós estamos acima da média do Brasil. O salário mínimo é defasado.
O restante, às vezes, nós somos mal ajustado ano a ano. E que não está errado, não. Né? Tem momento que nós temos que cortar da nossa carne também, porque o Brasil não consegue ser desse tamanho, não consegue pagar, através dos impostos que nós pagamos, esses privilégios que nós temos em todos os poderes. Então, esse é um momento que nós temos que repensar essa situação. Fui o primeiro deputado a abrir mão do 14º, 15º salário. Ato de coragem? Sim. Porque quando o Luiz está ali, tem 30 anos de Assembleia, meu assessor jurídico. Na hora que eu falei que eu ia colocar um ofício abrindo mão do 14º, 15º, ele quis me matar. Falei, esse povo vai acabar com você. Falei, mas é o que eu acho certo, Luiz. E um ato de quase louco na Assembleia conseguiu cortar de todos 12 milhões de economia para o cofre público. E isso é ação. Né? Quando eu fui vereador, não usei o carro, não usei o celular da Câmara, o meu gabinete foi o que menos gastou. Isso é austeridade. Então, nós temos partido daí. Se todo mundo pensar um pouquinho nisso, nós damos conta de economizar. E o Brasil será melhor. Então, nós temos que, primeiramente, partir desse ponto. E aí, entrando no tema Copasa, já que eu falei de governo, falei de ações que nós temos que todo mundo pensar junto, né? E não é só do legislativo, não, que às vezes nós é que somos condenados na ponta, né? São os políticos, é o deputado, é o vereador, vocês têm muito, e esquece que o judiciário, aquele que realmente a gente não consegue, às vezes, bater de frente, deveríamos bater, né? Porque nós somos independentes igual eles, gente. A Constituição fala muito bem, os poderes são autônomos e independentes, mas, infelizmente, às vezes nós temos medo do Poder Judiciário, nós temos medo do Ministério Público. Não temos que ter medo, não, nós somos iguais a eles. Né? E eles têm os mesmos problemas que às vezes nós temos, e tem que cortar os mesmos privilégios que nós temos que cortar, né? Para nós ter um Brasil melhor. Temos que ter medo de nada, nós temos que ser certo, sério e trabalhar com honestidade. Isso sim, que nós precisamos de políticos dessa forma. E aquele que errou no passado ou no futuro, que seja punido de acordo com a lei, que eu entendo ser branda demais, mas de acordo com a lei, cumpra a sua punibilidade depois da sentença transitada e julgado, e vai ficar preso, se tiver que ficar, independente do partido que seja. Nós não temos que defender aqui partido e nem pessoas. Errou, cumpra a pena da lei. E isso é que nós temos que pensar num Brasil melhor, para todos. Né? Eu não entendo o político em momento nenhum virar e falar assim, mas aí fica difícil você acabar com o foro privilegiado, como é que nós vamos ser políticos? Assim, é só você não errar. Né? Nós não estamos aqui para errar. Né? Agora, se errar, a lei está ali para cumprir a lei. Nós vamos ter o direito de defesa e, se realmente comprovado o seu erro, você vai cumprir a penalidade que a lei o exige, de acordo com o Código Penal. Então, esse é o pensamento que nós temos que ter de Brasil melhor. Quando a gente entra na Copasa, aí realmente, nosso ministro está aqui, sabe muito bem, é tudo errado. Eu acho que a Copasa já inicia errado. Geralmente, ela chega no último ano do prefeito, ou no penúltimo ano, né, trazendo a solução para o município. Ou seja, você vai trazer a Copasa para o município, automaticamente, senhor prefeito, eu vou pagar as suas obras para você reeleger, ou para você sair bem no seu mandato, né, e essa obra é o ativo, é aquilo que tem já os canos debaixo da terra, que é chamado ativo. A Copasa compra da prefeitura, geralmente esse valor é um valor alto, né, e o prefeito com esse dinheiro faz obras, e infelizmente em muitos locais obras superfaturadas, no qual ainda o prefeito ganha por cima disso. A gente sabe que funciona assim, infelizmente, deveriam estar todos presos, mas funciona assim em algumas cidades. Né, a gente tem que falar aqui a verdade, eu sou muito transparente na minha fala. Né, e aí a Copasa chega com o canto da sereia, dizendo que vai fazer tudo. E aquele contrato que ali é feito, ela vai construir a estação de tratamento de esgoto num X período, né, e a partir daquele momento ela cobra uma taxa de coleta de esgoto no valor de 50%. Está aí a mina, a galinha dos ovos de ouro da Copasa. Por quê? Porque quanto mais ela atrasa, mais ela recebe da população. Em Divinópolis, quase 1 milhão por mês. No ano, são 12 milhões. A obra que ela vai fazer lá não custa 200. Então, ela está 10 anos cobrando, olha o valor que ela está cobrando a gente. A obra somos nós que estamos pagando. E isso acontece em toda a cidade. Estive semana retrasada em Guaxupé, obra parada. Há 1 ano e meio atrás, eu cheguei lá, um engenheiro falou, em 3 meses essa obra está pronta. Está parada até hoje. Isso é um absurdo, Danilo. O que fazem com a gente? Né? E Guaxupé está de parabéns, os vereadores lá são combativos, igual todos vocês, lá conseguiram, inclusive, tirar a taxa de coleta de esgoto, alegando um atraso na obra, mas, infelizmente, o juiz de primeira instância bacana, positivo, e que está com o problema na mão, deu a solução, deu a liminar, dando ganho de causa na ação, mas chegou aqui, na segunda instância, perdeu. Por quê? Porque, infelizmente, a Copasa tem ainda os seus trâmites. Isso não pode ter mais, gente. Se nós também não brigarmos com o judiciário, tudo que nós fizermos com CPI, com ações, com reuniões, não vai servir, porque vai barrar naquele que tem a caneta da sentença, que é quem realmente deveria trabalhar para a sociedade. Então, é isso que nós temos que pensar agora para frente. A nossa briga tem que ser na nossa cidade, através das câmaras, com as CPIs que foram montadas, mais de 30, e a gente acompanha todas de perto. Né? Infelizmente, não consegui montar na Assembleia, porque
os deputados não querem assinar a CPI, muitos de base do governo acham que assinando a CPI vão perder as emendas parlamentares, vão perder os cargos do governo, o que não é verdade. Se ele não está ali para fiscalizar, ele não deveria estar nem lá, né? Mas, por enquanto, nós temos 16 assinaturas e precisamos de 26. Perdi a esperança não, viu, gente? Eu acredito que agora, no decorrer dessas mudanças de cenário, eu ainda vou conseguir chegar na nossa CPI. Aí, às vezes, vocês me perguntam, mas aí não vai dar tempo, deputado? Vai, porque eu vou pegar todos os relatórios de vocês e nós vamos montar a CPI do Estado e já finalizar ela, claro, condenando a Copasa pela falta de pagamento das ações ambientais, que ela deveria, que ano a ano, estar pagando em cada cidade, pela falta de compromisso com as obras que ela não faz em nenhum local. Então, esse é o nosso trabalho, né? Através das CPIs de vocês, nós vamos adiantar demais uma CPI de Estado que pode vir se os deputados tiverem a coragem, né, e a hombridade de assinar aquilo que deveria ser o certo. Eu acho que toda CPI numa Assembleia ou numa Câmara deveria ser sempre assinada, porque esse é o nosso papel. Se nós nos furtarmos de fiscalizar, para que nós vamos servir, gente? É caro demais uma estrutura de Assembleia Legislativa com quase 5 mil funcionários, para um deputado não ter a coragem de assinar uma CPI, porque a CPI não está dizendo que vai ser condenado, não, né? Pode ser se estiver errado, mas nós temos que fiscalizar. Esse é o nosso papel, o papel legislativo é esse perante a Constituição. E por que nós vamos nos furtar disso? Eu falo isso, viu, gente? Falo, brigo com eles, mostro essa posição, mas, infelizmente, parece que eles querem escutar as outras vozes, né, que trazem alguns benefícios lá na ponta, que eles acham que é isso que vai dar a eleição para cada um. Então, nós temos que repensar, inclusive, essa forma do voto trocado, da ação trocada. E a Copasa é isso, é quem realmente, em todo lugar, ela acaba com o município, acaba com o meio ambiente e não faz a obra dentro do cronograma de trabalho. Então, cabe a nós, vereadores, deputado estadual, fazer com que ela cumpra o seu cronograma. E fico mais impressionado ainda quando eu vejo o Arsai, que é o órgão de regulamentação, o órgão regulador, no qual o seu presidente foi um ex-prefeito do PT na cidade. Para a gente, isso não tem jeito, é inconcebível. Um órgão desse ele tem que ser independente, porque como que ele vai fiscalizar uma Copasa se ele é da mesma base de governo? Né? Por melhor que seja a pessoa, e aí eu não vou falar se é bom ou se é ruim, estou falando da situação, da forma. O erro está na forma. Nós podemos conceber que um presidente da Arsai seja do mesmo partido do governador do estado de Minas Gerais. Qual é essa independência que um órgão desse tem? Nenhuma. Então, ele chegou o Arsai chegou em Divinópolis, lá na CPI, eles não sabiam nada. Nada. Então, você imagina se o órgão regulador não sabe nada que está acontecendo na cidade, no porto de Divinópolis, que hoje, graças a Deus, estão fazendo a obra, porque nós estamos cobrando. Quando eu falo nós, é nós mesmos, gente. São os vereadores de Divinópolis, os vereadores de todas as cidades, porque esse movimento que nós estamos fazendo da Copasa, que tem 2 anos para cá, na verdade é esse, porque até então, para lá, via-se pouco alguém realmente brigar com as ações da Copasa, mas de 2 anos para cá nós estamos de parabéns. Isso aí está mudando em Minas Gerais. Depois que nós começamos a pegar essa onda contra as ações erradas da Copasa, que ninguém quer tirar a Copasa, nós queremos que ela faça a obra. É diferente. Que fique bem claro isso. Primeiro, nós queremos um meio ambiente limpo e que o esgoto não seja jogado no rio. Ponto 1. Acho que todo mundo concorda com isso. Né? Vai ter custo? Vai. Não tem jeito de nós tratarmos o esgoto sem ter custo. Né? Nós temos que explicar isso para a população. Em momento nenhum, não podemos mentir quanto a isso, não. População, a partir do momento que o seu esgoto for tratado, o seu custo vai subir, porque você está salvando o meio ambiente. Isso tem que ficar na cabeça de todo mundo, que isso existe. Né? Não tem como ser diferente. É caro tratar esgoto, não é barato. Mas, por outro lado, nós não podemos acabar com os rios, nós não podemos acabar com Minas Gerais, nós não podemos acabar com o meio ambiente. Porque o que será para os nossos filhos e netos se a gente acabar e nós aqui formos omissos quanto a essa situação? Segundo, a situação é a gente realmente fazer com que ela cumpra o cronograma que está em todo o contrato, viu, gente? O cronograma está lá. Né? Infelizmente, estão todos já vencidos há anos, porque a Copasa vai só recebendo e quer receber da coleta, que é muito mais barato para ela, porque não tem um tratamento. E aonde tem, e aí que eu fico mais impressionado, aonde ela já trata o esgoto, ela ainda tem condição de ter os canos abaixo do nível do rio, e ela consegue ainda jogar o esgoto fora e cobrar da gente um tratamento. Isso sim é um absurdo. Acontece em Curvelo, acontece na maioria das cidades. Isso eu acho um absurdo. Então, tem CPIs também, onde o esgoto já é tratado, que é diferente, porque tem 3 formas. Tem um local que a Copasa só tem água, tem uma que ela tem a taxa de coleta e tem outro que ela já trata o esgoto. Tem lugares que ela já trata o esgoto, que ela pega o esgoto e ainda consegue jogar no rio, escondido, às vezes quando chove. Gente, isso é um absurdo. E ainda fala que a água da chuva é que está caindo lá no esgoto, por isso que ela tem que jogar no rio. Isso é uma forma de ganhar dinheiro errado, ilícito.
né? Então, isso é que nós não podemos mais admitir, que a Copasa nos roube, dessa forma de roubar da população. E isso a gente não pode deixar em Minas Gerais, não. Que nós todos possamos ser unidos. Gostaria aqui também de convidar, porque nós convocamos, e agora é convocação, a presidente Sinara para ir na Assembleia no dia 7 de agosto. E qual que é a diferença entre convidar e convocar? Que a convocação passa pela comissão, no caso da Agricultura, junto com o deputado Antônio Carlos Arantes, outro batalhador, né, parceiro nosso nessa ação da Copasa, e eu sou o vice-presidente lá. Nós conseguimos, com muito custo, porque não é fácil aprovar algo na Assembleia, viu, gente? Não é fácil, porque geralmente nós temos que ter 3 deputados para aprovar, e aquele da base do governo nunca queria votar favorável a convocar. Nós conseguimos aprovar a convocação, que é para o dia 7 de agosto. Ela pode não ir? Pode, mas tem as penalidades da lei. Tá? Então, tudo pode acontecer, mas o mais importante que aconteça é que nós todos possamos encher a Assembleia Legislativa, né, para a gente ter realmente uma mídia, a mídia mineira, né, de toda o programa da Assembleia. Vai ser de manhã já para favorecer isso, né, que nós tenhamos a TV Assembleia mostrando toda a nossa reunião, e eu acho que é dessa forma que nós vamos estar forçando. E se ela for, que ela explique para a gente as ações, os desafios da Copasa da agora para frente, né, a falta de água que nós estamos tendo, a falta de investimentos, inclusive nos mananciais, nas nascentes, que deveria ela fazer, porque se ela vende água, ela tem que proteger e produzir águas. Isso cabe à Copasa fazer, porque senão ela não consegue depois vender essa água, é o produto dela, né? Então, são essas ações que nós gostaríamos que a Sinara explicasse, e a gente espera que ela esteja na Assembleia como convocada no dia 7 de agosto, e que todos vocês possam estar lá também. Cada um que tiver as suas CPIs vai ter a palavra também para falar, todo mundo vai ter a palavra lá aberta por 3 ou por 5 minutos, de acordo com o número de pessoas, mas nós esperamos que a casa esteja cheia, viu, presidente? Que o senhor possa estar lá, todos os presidentes, todos os vereadores, porque só assim nós podemos mudar. É difícil? Às vezes a gente sai de uma reunião da audiência pública, e eu já termino, achando que pouca coisa resolveu, mas o único jeito que nós temos de resolver é isso, viu, gente? Se a gente não reunir, não batalhar e não dar de cima daquilo que está errado, nós não vamos mudar Minas Gerais, não. Coragem é estar presente. Parabéns a vocês, que são corajosos, que bate com aquele que realmente não faz o bem para Minas Gerais, que é a Copasa. E estamos aqui para ajudar. Pode contar com o deputado Fabiano Tolentino, estamos juntos e vamos à luta, que nós vamos mudar Minas Gerais com ações. Parabéns a todos, muito obrigado. Deputado Tolentino, eu tive a oportunidade de estar com Vossa Excelência por 2 ocasiões. Uma foi quase fatídica, mas nas 2 oportunidades, a outra foi em Lavras, nessas 2 oportunidades deu para perceber o caráter de Vossa Excelência, e tenho muito prazer em considerá-lo um novo amigo, um novo parceiro. Muito obrigado pela sua presença e pelas suas palavras, e certamente estaremos prestigiando o evento que Vossa Excelência, junto com o deputado Antônio Carlos Arantes, estão para realizar na Assembleia Legislativa. Gostaria de pedir aos senhores vereadores que chegaram depois do início, para que se cadastrem. Está correndo uma lista aí, para acusar a presença, para que nós possamos emitir o certificado, para que Vossas Excelências possam comprovar a presença nesta audiência em cada Câmara Municipal que está aqui representada. Vou passar a palavra agora ao ilustríssimo senhor Dr. Rogério Rodrigues da Silva, presidente da Abracan, que também vai nos brindar com as suas considerações. Deixa ele por último. Fique à vontade, será um prazer ouvi-lo. Estou deixando para nos brindar, por último, o excelentíssimo senhor ministro, que eu tenho certeza nos trará uma belíssima explanação sobre esse tema. Obrigado. Zé Maria, obrigado.
Bom, presidente Mário, é uma honra muito grande poder estar participando aqui desse movimento, que eu acho ele um marco na história dos vereadores em Minas Gerais, porque é um fato que nunca aconteceu dos vereadores começarem a se movimentar preocupado com ações do governo do Estado. A pessoa de quem quero cumprimentar todos os demais membros da mesa, né, o presidente da Câmara de Coaxupé, de Itajubá, o deputado Tolentino e o ex-ministro Zé Carlos Carvalho. Em nome do vereador Zé Maria Bão, cumprimentar todos os vereadores, vereadoras e assessores aqui presentes nesse evento. Eu queria, nobre presidente Mário, começar a dizer sobre os novos desafios que nós temos pela frente em relação ao nosso mandato de vereador. Tá? Mas, antes disso, eu quero me apresentar. Meu nome é Rogério Rodrigues, vereador por 6 mandatos na cidade de Coromandel, lá no Triângulo Mineiro, né? Presidente da Abracan, estou licenciado, porque devo disputar um cargo esse ano. Estou licenciado e a gente faz um trabalho como presidente nacional da Abracan, um trabalho que busca o fortalecimento do poder legislativo municipal e a valorização daquele que é o principal ator da política mineira, aquele que é o político primeiro, que são os vereadores desse imenso Brasil, que são um exército de 58 mil vereadores. Em Minas Gerais, 8.500 vereadores em Minas Gerais, é o estado da federação que tem mais número de vereadores, porque tem o maior número de municípios, e um estado que é um estado continental. Bom, eu queria falar sobre 3 desafios aqui, nobre presidente Mário. O primeiro deles, que é a preocupação e que nós já constatamos ao longo desse trabalho, dessa cruzada nacional que a gente vem fazendo pelo Brasil afora, que nós vereadores hoje, e aí eu chamo todos vocês para uma reflexão, né? Porque nós, como somos o político que tem mais intimidade com o eleitor, acaba que é nós que o eleitor enxerga, bate na porta para resolver as suas aflições, os seus intentos, as suas vontades, os seus desejos. É o vereador. E a gente vai procurar resolver esses problemas, mas o que está acontecendo hoje é que nós estamos, né, deixando a nossa função precípua, né, que é a função de legislar, a função, sobretudo, de fiscalizar, para nos dedicarmos ao assistencialismo. Ao ponto de que as pesquisas indicam, e a Abracan já fez, que o melhor vereador é o vereador que faz mais favores, que está correndo para baixo, para cima, resolvendo problemas do cidadão a semana inteira, o mês inteiro. Mas quando esse vereador chega na Câmara, ele não honra o compromisso que assumiu com o povo de representar e de cumprir aquilo que está na Constituição Federal, que é de fiscalizar. Então, nós precisamos saber dosar isso, né? Nem tanto ao assistencialismo, né? Sem esquecer as nossas funções. Devemos continuar atendendo a população, mas sem esquecer a nossa função precípua, que é a função, sobretudo, de fiscalizar. Isso é muito importante. Daí para que a gente possa, inclusive, ser mais respeitado pela comunidade, para que a gente possa dar esse feedback para a população, porque, às vezes, o eleitor, ele mistura muito o que é Câmara, o que é Prefeitura, o eleitor não sabe muito bem, né, a função de cada um, exatamente porque nós não temos uma presença conforme nós deveríamos ter à frente do Legislativo Municipal. Tá? Nós somos agentes de transformação social, mas não podemos ser assistentes sociais. Nós somos agentes de transformação social. É isso que nós, vereadores, temos que fazer. Então, a reflexão é um desafio de você saber legislar, ser vereador e ter que fazer esse trabalho de atendimento direto à população. O segundo desafio é você ser vereador e, sobretudo, ser presidente de uma Câmara Municipal, ser prefeito municipal, tá? Tendo as suas atribuições engolidas
tomadas pelo Tribunal de Contas e, sobretudo, pelo Ministério Público. O Ministério Público hoje, que é uma instituição da maior importância, entendeu? No controle social, mas que está extrapolando a sua função, e tem promotor que quer ser presidente de Câmara sem ser vereador. Tem promotor que quer administrar uma cidade sem ser prefeito. É isso que está acontecendo hoje no Brasil inteiro. E nós estamos recuando a cada vez mais, né, ao ponto de que quem está administrando várias cidades é o promotor, ao ponto de que o presidente da Câmara e o prefeito não faz nada sem ouvir o Ministério Público. Quer dizer, atos de gestão que não tem nada a ver com o Ministério Público, nós estamos nos submetendo a essa situação, né? E aí disse muito bem aqui, falou aqui sobre o deputado Fabiano Tolentino, do auxílio moradia. Nós, vereadores, gente, a dificuldade que foi para a gente conquistar, depois de muitos anos, uma luta incansável no Supremo Tribunal Federal, conseguimos aprovar o direito do agente político vereador receber o 13º subsídio. Sendo que há muitos anos, os deputados já recebiam o 13º, 14º, até 15º. Não é isso? Né? Hoje o Ministério Público fica questionando, né, diária de viagem de vereador, número de servidores, exigindo concursos, controlando valor de diária, dizendo, inclusive, que vereador não é função de vereador vir na Assembleia Legislativa conversar com o deputado, ir lá em Brasília no Ministério. Segundo o promotor, isso não é função do vereador, é função do prefeito. Um verdadeiro absurdo, né? E aí é o seguinte, é como se o promotor não tivesse, né? Quando se fala em princípio da moralidade, ele só serve para nós, para eles não. Porque o Ministério Público hoje tem auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio livro, auxílio saúde, tem assessoria, tem diária de viagem, tem tudo isso. E nós não questionamos o Ministério Público nesse sentido. Então nós precisamos questionar. Tem uma Câmara Municipal aí, que eu não vou citar o nome, o promotor pediu uma série de informações à Câmara Municipal, e eles recorreram apavorado na Bracan, e nós recomendamos, faça um requerimento aprovado, vocês têm competência para isso, e até mesmo qualquer cidadão, com base na lei de acesso à informação, requisita do promotor as informações, certo? De quanto que é a diária de viagem dele, quantos assessores que ele tem, se ele tem 13º subsídio, quais os auxílios que ele tem, entendeu? E a Câmara Municipal aprovou esse pedido de informação e chegou lá no Ministério Público. O Ministério Público nunca mais amolou, no bom sentido da palavra, de amolar, nunca mais questionou a Câmara Municipal. Tá certo? E muitos dos promotores hoje, né, têm auxílio moradia. E até aqueles que têm casa própria no próprio município têm auxílio moradia. Então, pessoal, é uma reflexão para que os presidentes de câmaras não pode ter esse receio, esse medo. Tem que ir lá, sentar, conversar com o promotor, dizer, olha, estou no meu direito, você fica no seu, aqui quem administra a Câmara sou eu, né? O prefeito deve fazer da mesma forma. Outro desafio nosso, que eu vejo, é a questão da mídia. A mídia hoje, eu queria saber, a minha assessoria, se deu para passar aqui o vídeo. Dá para passar o vídeo? Vai dar para passar o vídeo? Tá. A mídia hoje, tá? Ela está demonizando a classe política de tal maneira, e quem paga um preço mais alto de tudo isso somos nós, vereadores, porque nós é que estamos lá no contato estreito, no dia a dia, com todo cidadão. Então, nós é que pagamos. Porque nós temos que dar essa informação para o cidadão, porque nós é que fomos lá buscar o voto daquela dona Maria para eleger o deputado A, o deputado B, o governador, o senador, o presidente da República. Não é isso? Então, quando algum erra, nós é que temos que ir lá questionar, explicar o que está acontecendo. E a síndrome da simetria, né? Quando um comete um erro, é como se todos estivessem cometendo aquele mesmo erro. Joga todo mundo na vala comum. Não é isso? Então, um grande desafio nosso hoje é mostrar que nós existimos, nós vereadores, e que nós temos muito que contribuir com o desenvolvimento do nosso Estado e da nação brasileira. Então, eu queria aqui mostrar para vocês
no dia 28 de agosto do ano passado, a Rede Globo, no Bom Dia Brasil, levou uma matéria ao ar que durou 8 minutos, essa matéria, fazendo referência num estudo que foi feito pelo SEBRAE e pela Confederação Nacional das Associações Comerciais do Brasil. Essas duas entidades fizeram um estudo e chegaram a uma conclusão, de forma equivocada, e eu vou mostrar para vocês, de que mais de 1.000 câmaras no Brasil, estão gastando mais dinheiro do que a própria receita do município. Ou seja, tiraram o artigo 29A da Constituição, as transferências, que são o IPVA, o ICMS e o Fundo de Participação. Quando você tira da base de cálculo para aplicar na primeira faixa aí, os 7%, que até 100 mil habitantes, se você for aplicar os 7% apenas na receita própria, que é o ISS, TBI, IPTU, evidentemente que, se isso for acontecer, o estudo está correto. Mas o estudo omitiu a Constituição Federal. E isso, evidentemente, caiu lá no Bom Dia Brasil e eles realmente destruíram conosco. Como se nós, vereadores, fôssemos os responsáveis pelas mazelas do nosso país. E eu queria aqui mostrar para vocês rapidamente, porque eu acho que é muito importante. Solta para mim aí, por favor. De volta aos nossos problemas aqui, olha esse número, 700 municípios gastam só com a Câmara Municipal mais do que arrecadam. E esse descontrole não para por aí, né, Juliana? O dinheiro vai para a Câmara e aí falta para investir na saúde, na educação. Aqui os problemas são outros, né, Ana? O salário do vereador pode estar em dia, o cafezinho da repartição também, mas falta posto de saúde. 218 municípios gastam mais de 80% das receitas próprias apenas com o legislativo. O estudo é da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil. Dá só uma olhada nessas cadeiras novinhas, de luxo, custaram caro. É a novidade da Câmara de Vereadores de Boa Vista, em Roraima. Agora, olha a escola, fechada, precisando de reforma. Enquanto isso, para as crianças, tem jeitinho, as aulas na igreja. Em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, a Câmara de Vereadores custa ao município 20 milhões de reais por ano. 24% de tudo que é arrecadado com impostos. Para lá não falta, mas para os médicos, vai ficar doente para ver. Não tem atendimento e assim vai indo, sabe, até tu conseguir. Agora, Minas Gerais, município Córrego Fundo, também falta atendimento na saúde. Mas não falta vereador, nem salário, nem estrutura para eles. São 9 que se reúnem também quinzenalmente. Salário, R$ 4.920. Os vereadores também deviam ganhar menos, porque inclusive eles brigam por causa de política, porque ganha muito. Se ganhasse só um salário, ninguém queria. A Prefeitura gastou na Câmara de Vereadores 33% da receita do município. A prefeita admite que, se o gasto não fosse tão alto, daria para usar o dinheiro em outras coisas. Nós temos muitas ruas a serem pavimentadas, né? Nós queremos construir um poliesportivo, nós queremos construir uma piscina para hidroginástica na clínica de fisioterapia. A gente investiria nessas áreas que a gente precisa, né, que já estão aguardando há anos. O Brasil tem 58 mil vereadores, 12% a mais que tinha em 2008. Pesquisadores foram atrás para saber quanto as prefeituras estão desembolsando para bancar as câmaras de vereadores e descobriram que 32% dos municípios do país estão devendo a prestação de contas. De acordo com o levantamento dos que estavam com os dados em dia, 707 municípios gastam mais com a Câmara do que arrecadam com receitas próprias, ou seja, dependem de repasses federais. E outros 218 municípios gastam mais de 80% das receitas próprias só com o legislativo. O estudo foi feito pela Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil. O repasse de recurso não é para ser usado em salário de vereador. O repasse de recurso é para ser usado nos benefícios sociais do município. Essa é a grande distorção. Se o município tem recursos próprios, de arrecadação própria, ele que se resolva para pagar salário de vereador.
Mas o município que não tem receita própria e usa o dinheiro do repasse para custear o salário e o custo da Câmara de Vereadores é um desvio de finalidade. A Confederação Nacional de Municípios afirma que já está havendo nos últimos anos redução de gastos nas câmaras e sobre os municípios que ultrapassaram o teto de gastos, disse que há a aplicação da lei e quem não cumpre deve ser punido. Tá aí a sugestão. Ana, Chico. Um absurdo, né, Juliana? Imagine você, 700 municípios, tudo que arrecadam não dá para pagar o funcionamento da Câmara Municipal. Lembrando que no passado vereadores não recebiam nem salário, era um cargo de honra. E em cidades do interior, os vereadores vão à Câmara 2 vezes por semana, quando vão. Municípios administrando mal o dinheiro, deixando a população na mão. Assunto para Alexandre Garcia. Inverter os valores todos, né? A gente viu aí, Alexandre. Bom dia. Bom dia, Chico. Ana, olha, a regra deveria ser a seguinte: enquanto houver uma escola precisando de reforma, um hospital precisando atender melhor, enquanto houver uma rua sem pavimentação, uma estrada vicinal abandonada, enquanto faltarem calçadas, esgotos, praças bem cuidadas, não haverá uma só cadeira nova para os representantes do povo que tem escolas e hospitais precários e estrutura urbana capenga. E a gente viu aí um salário de quase 5 mil por vereador que se reúne 2 vezes por mês. Eu lembro do tempo em que os vereadores se reuniam 4 vezes por mês, uma vez por semana, em geral quarta-feira à noite, para não prejudicar os seus trabalhos particulares e sem ganhar um centavo, além da honra de representar seus munícipes, e eleitos numa campanha em que não havia gastos, porque era feita com a colaboração dos seguidores de cada candidato. E como a reunião era à noite, os interessados também podiam acompanhar e fiscalizar os seus representantes sem prejuízo de suas tarefas diárias. Um bom exemplo que foi descartado da vida política. Não faz sentido, é um absurdo que tudo aquilo que se paga de imposto e taxa municipal seja igual, menor ou parecido com o valor para sustentar a Câmara de Representantes. E não são apenas os vereadores, mas, em geral, há uma folha recheada de assessores de toda a ordem. Pois numa época em que o serviço público, como todos, precisa apertar o cinto, avaliar as gorduras e preservar a musculatura, é hora de os vereadores darem exemplo e demonstrarem que realmente representam seu povo. Ana e Chico? É o que deveriam fazer, né, Alexandre? Mas a gente sabe que ninguém quer abrir mão dos seus privilégios, a não ser com muita pressão da população, e mesmo assim nem sempre funciona. Sem contar casos que o Alexandre já mostrou, nós já mostramos aqui, de assessores que recebem o salário e devolvem uma parte, ou quase todo ele, para o vereador. Tem de Não tudo. dá, né? Obrigada, Alexandre. Até Pessoal, mais. Vamos falar um pouquinho de esporte agora, que o dia chegando por aqui. Só para vocês verem aonde nós chegamos. Onde nós chegamos, pessoal, de que uma instituição que é importante, que cuida do desenvolvimento local, a geração de emprego e renda, fazer um trabalho desse equivocado e mostrar para toda a sociedade brasileira, para denegrir a imagem dos vereadores e do Poder Legislativo. Eu quero mostrar para vocês, é só 1 minuto. Essa matéria aqui foi 8 minutos. O nosso direito de resposta foi de apenas 1 minuto. Vou mostrar para vocês também na Rede Globo, com muito custo, com muita briga, com ameaça de ir para o Poder Judiciário, nós conseguimos uma aberturazinha para falar um pouquinho. A Associação Brasileira de Câmaras Municipais... Volta um pouquinho. A Associação Brasileira de Câmaras Municipais, a Abracam, questionou um estudo feito pela Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, com apoio do SEBRAE, e usado numa reportagem do Bom Dia Brasil, no dia 28 de agosto, sobre os gastos com os vereadores. A pesquisa concluiu que 707 municípios gastam mais do que arrecadam com receitas próprias e dependem de repasses federais. A Abracam, por sua vez, sustenta que o levantamento chegou a uma conclusão errada ao calcular os gastos das câmaras, sem considerar receitas dos municípios e transferências como os repasses do Fundo de Participação e do ICMS. A associação afirma que, em média, as câmaras municipais respondem por 2,78% das despesas dos municípios. A Confederação das Associações Comerciais respondeu que entende que esses repasses federais e estaduais
deveriam ser voltados para as necessidades do cidadão, como saúde e educação, e afirma que os gastos municipais com o legislativo são desproporcionais. Bom, para vocês verem que a gente tinha direito ali à réplica, né? Porque ele acabou com a gente de novo, né? Não é verdade? Então, veja bem, gente, isso aqui foi agora, no final do ano, que aconteceu isso. Sabe o que é o maior desafio que nós temos pela frente agora? Estão movimentando, coletando assinatura em 2 projetos. Um de emenda constitucional, para, na sutileza dessa PEC, retirar a palavra transferências do artigo 29A. Ou seja, se você retirar a palavra transferências do artigo 29A, as câmaras municipais de todo o Brasil vão ter que fechar suas portas. Essa é a grande realidade. E um projeto de iniciativa popular também, que está sendo coordenado pelo SEBRAE e por essa instituição aí, por essa Confederação Nacional. Tá? Então, a partir do ano que vem, Vossa Excelência, deputado Tolentino, se Deus quiser, vai chegar no Congresso Nacional, né? Vai ter que nos ajudar muito nisso, que nós vamos ter que bater de frente, porque vão vir com essa PEC, com essa proposta de emenda constitucional, e evidentemente que a população gosta muito disso, a população vai aplaudir, porque para a grande maioria da população, a vereança é uma instituição, o Poder Legislativo é uma instituição que, na maioria das vezes, no entendimento deles, é desnecessário. Então, daí é que nós precisamos nos fortalecer. Uma PEC dessa, nós temos que matar ela lá no nascedouro. Da mesma forma que acabamos com a PEC 35, vocês se lembram? Recente agora, há cerca de 2 anos, um senador de Goiás queria acabar com o subsídio dos vereadores dos municípios de até 50 mil habitantes. Ou seja, quase 90% dos municípios brasileiros deixariam de remunerar os seus vereadores, porque são cidades abaixo de 50 mil habitantes. Nós matamos no ninho, lá na Comissão de Constituição e Justiça. E, inclusive, tivemos que fazer um levantamento, Joel, de quanto custa um vereador e de quanto custa um senador, e sentar lá com os senadores e mostrar para eles, e dizer que a proposta dele era incoerente, porque se eles quisessem fazer uma proposta coerente, que apresentasse uma PEC para extinguir de uma vez por todas o subsídio de todos os agentes políticos do Brasil, inclusive dos senadores. Inclusive dos senadores. Um vereador hoje custa para o Brasil, anualmente, um vereador, a média nacional, R$175 mil. A média brasileira hoje. Tá? É você dividir o gasto do legislativo com o número de vereadores. Sabe quanto custa um senador para a República por ano? R$11 milhões. Então, meus caros, nós não podemos ser responsabilizados pelas mazelas do país. E nenhum legislativo pode ser responsabilizado pelas mazelas do nosso país, porque se você for pegar os percentuais, vocês viram aqui, 2,78% é muito pouco para se manter a democracia no município, não é isso? Então, daí, Joel, por isso que nós estamos integrados, Mário e todos vocês, presidente Coachupé, integrados nessa luta, porque esse movimento de vocês hoje, ele tem tudo a ver com o movimento que nós lançamos a nível nacional, que é um projeto que chama Vereadores no Comando. Vereadores no Comando. Muita gente já está preocupado com isso. É um levante das bases, é os vereadores querendo participar ativamente do processo político do seu Estado e da nação. Inserir o vereador nesse contexto é a primeira premissa desse projeto, que está funcionando em outros estados da federação também. E aqui em Minas Gerais não é diferente. Nós precisamos conscientizar os vereadores. O momento é agora. Nós não podemos continuar sendo relegados a segundo plano, elegendo, porque quem tem o voto somos nós. Então nós temos que eleger gente que tenha compromisso com a nossa causa, com a causa do municipalismo, com a causa dos municípios, valorizando aquele que é o político mais importante desse país, que são os vereadores. Daí, evidentemente, nós vamos estar aqui conversando com vocês, né, e vamos apresentar individualmente para vocês aí, esse nosso projeto que chama Vereadores no Comando, onde nós pretendemos lançar uma candidatura da classe ao Senado Federal da República, tá bom? Quero agradecer essa oportunidade, dizer a todos vocês que nós estamos, a Abracan está de braços abertos, eu estou licenciado agora da presidência, desincompatibilizei, né, evidentemente, mas a entidade continua e cada vez mais forte, na luta pela preservação
das prerrogativas do Poder Legislativo Municipal e a autonomia, o alargamento da autonomia do município, porque os prefeitos também não podem continuar de pires na mão, como se encontram, pedindo emendazinhas a deputados federais, entendeu? Sendo que 60% da receita do Bolo Nacional Brasileiro fica com a União e apenas 13% com os municípios. Nós temos que bater de frente isso. Nós precisamos de alguém que defenda, evidentemente, o município, o municipalismo. Um grande abraço, muito obrigado a todos vocês. Eu agradeço a participação do Dr. Rogério Rodrigues da Silva, belíssima explanação, e realmente nos representa ali na Abracan. Tenho certeza que terá um futuro promissor naquilo que está pretendendo. Sem mais delongas, vamos passar a palavra ao excelentíssimo senhor... Pela ordem, presidente. Eu não posso me silenciar quanto a uma reportagem dessa, mesmo porque a gente tem que defender o Poder Legislativo. Primeira análise que nós temos que fazer de uma matéria dessa é que toda vez que o Legislativo for forte, vocês pensam muito bem nisso, viu, gente? For fiscalizador, realmente, o prefeito está sempre em xeque. Então, esse é o grande medo que o Executivo tem de nós, Legislativo. Né? O poder da fiscalização ele é nossa. E se nós formos um poder forte, mesmo efetivo, vocês imaginam uma Assembleia Legislativa forte, independente. Esse Pimentel não estava lá nunca, gente. Ele já tinha saído no início do mandato dele. Quando ele começou na Operação Acrônimo, que ele já foi denunciado como réu, ele já tinha que ter cascado fora. Né? Por quê? Por que o Poder Legislativo não é independente? Porque a mídia, vocês podem reparar, ela sempre bate no Poder Legislativo. Ela sempre menospreza o Poder Legislativo, para a gente ficar pequeno. Porque se nós formos grandes, e a mídia paga por quem? Pelo Executivo. Então, é o mecanismo que muitos de vocês já assistiram o filme, que é muito bacana, que fala da Lava Jato e que traz esse mecanismo do poder. Né? Se o Legislativo é forte, o Executivo passa apertado. Então, o Executivo faz com que nós, cada vez mais, sejamos fracos, para a gente não conseguir realmente ajustar as mazelas do poder. E vou falar mais aqui. Eu tenho certeza que, não sei se a maioria, mas a grande maioria vai concordar comigo. Mas depois, vocês pensando em casa, vocês vão concordar. Se hoje nossos salários de todo legislativo fosse reduzido à metade, mas em contrapartida, o governo desse conta de ajustar as ações na saúde, na educação, no campeonato de futebol, na medalha para os meninos lá na ponta, para nós seria muito menor. Porque hoje quem paga isso é a gente. Infelizmente. Quando tem um campeonato de futebol lá, os meninos vão atrás do troféu, é da gente. Quando tem uma cavalgada, é a gente que patrocina. Qualquer evento aí na cidade de vocês são os primeiros a estar na lista. Né? Mas quem tinha que bancar isso era o Poder Executivo. E o nosso salário podia cair a 30%. Nós não recebemos 30% que nós ganhamos, viu, gente? Ninguém aqui recebe. Então, na verdade, essa é a verdade. Só que para a mídia e para as pessoas, nós recebemos demais. Só que na ponta não chega a 30%. Do que a gente recebe. Então, é preferível a mídia falar que nós não recebemos nada, mas as ações de políticas públicas chegar aonde realmente deveria chegar, e que nós tivéssemos tudo com qualidade. Aí sim, nós teríamos um país bom, e aí nós não ia ser tratado como quem ganha muito e quem não faz nada. Muito pelo contrário, quem ganha pouco, quem abriu mão dos benefícios, mas que a política pública chega aonde tem que chegar. E é isso que nós temos que começar a repensar também, porque, infelizmente, hoje quem banca as políticas públicas da cidade somos nós. Né, o Poder Legislativo. Muito obrigado a todos. Vão repensar nisso. Nosso palestrante de honra desta noite é o excelente... Desta manhã. Eu estou pensando que eu estou na reunião da Câmara. Vamos passar, então, a palavra ao excelentíssimo senhor... Pessoal, eu queria só aproveitar um convite que eu esqueci de fazer, me desculpa, presidente. Ontem eu tive com o presidente do Cruzeiro Esporte Clube, e ele facultou, lá tem um telão, lá no Clube Social, muito grande, tem barzinho, tem tudo lá, tem almoço, tem restaurante, né, evidentemente. Quem quiser ir para lá assistir o jogo do Brasil, está aberto para os vereadores que quiserem ir. Só que eu preciso de saber a quantidade de vereadores para poder avisar lá, entendeu? Tá bom? Um abraço, obrigado. Obrigado, Mário. Obrigado. Me parece que é na Barra Preta, né? Na sede do Barra Preta.
Bom, eu como torço contra o Cruzeiro até no videotape, vou declinar o convite. Então, vamos lá. O nosso convidado, doutor José Carlos Carvalho, ex-ministro do Meio Ambiente do governo Fernando Henrique, 2 vezes secretário de Meio Ambiente, nos trará uma palestra sobre sustentabilidade hídrica. O senhor tem o tempo que achar necessário, sinta-se à vontade e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Quero antes dizer aos nobres colegas vereadores que a palavra no dia de hoje não será aberta, uma vez que nós reduzimos o tempo de trabalho exatamente por questão deste Jogo do Brasil, mas amanhã, certamente, a palavra estará franqueada aos vereadores que desejarem. Eu gostaria que os vereadores que assim queiram, amanhã, logo cedo, quando chegarem, que se inscrevam para que a gente possa, então, produzir uma agenda aqui, para que todos possam falar, uma vez que amanhã a gente vai até às 16 horas. Então, com a palavra, doutor José Carlos de Carvalho. João Femas, presidente da Câmara. Obrigado. Com a palavra, o nosso convidado. Bom dia a todos e a todas. Quero saudar o vereador Mário Lúcio Alves, presidente da Mesa dos Trabalhos, o vereador Rogério Rodrigues, da Abracan, o nosso caríssimo deputado Dimas Fabiano, aqui representando a Assembleia. Fabiano Tolentino, aqui representando a Assembleia Legislativa, e dizer da minha satisfação de comparecer aqui para essa conversa com vocês, para esse diálogo. Na verdade, eu não me pretendo fazer propriamente uma palestra. O ambiente aqui é um ambiente de reflexão, em razão do tema que vocês estão debatendo. Então, vamos procurar refletir sobre a questão da segurança hídrica e, especialmente, do saneamento, que é o foco da preocupação dos vereadores que aqui estão reunidos. Eu tive, por força das circunstâncias, o privilégio de exercer os cargos que foram aqui mencionados, mas eu tenho um prazer especial de estar aqui, talvez mais do que pelo que fui no passado. Eu sou filho de um ex-vereador de uma cidade pequena do interior do Espírito Santo. Meu pai, mineiro de Tombos, da região da Zona da Mata, migrou para o Espírito Santo, casou com uma capixaba e lá nós nascemos. Eu era menino ainda, jovem, 10, 12 anos, mas eu queria mencionar o que ficou gravado na minha memória, na memória da minha infância, de ver o trabalho do meu pai vereador. Para comparar com isso aquilo que ocorre nas distintas esferas de poder. O que se passa na União, no governo federal, o que se passa no governo do Estado e o que se passa no governo municipal, no governo local. E eu gosto de dar um exemplo, porque o meu pai tinha uma pequena venda, uma venda de secos e molhados. E quando chegava lá uma pessoa que tinha perdido seu ente querido, era comum, isso eu me lembro perfeitamente, porque isso ficou gravado na minha memória, porque uma pessoa chegou pedindo ajuda ao meu pai porque o filho tinha morrido, mas, na verdade, o menino tinha tido uma catalepsia. E, algum momento depois, o menino voltou assim, como se tivesse ressuscitado, e aquilo, na comunidade local, foi uma coisa fabulosa. Mas eu cito isso para registrar a importância do papel dos vereadores no contexto da gestão pública. Aqui nós estamos falando de governança no melhor sentido. E me referindo às pessoas que procuravam o meu pai, porque o filho tinha morrido, então tinha de lá, já levava a vela,
para poder velar o seu ente querido, já saía com um pedido para o marceneiro fazer um caixão, como ocorre provavelmente ainda hoje na labuta de vocês. Mas como é que a gente pode contextualizar uma informação que parece tão simplória? Na União, para o que é mortalidade infantil para uma autoridade federal? O que é mortalidade infantil para uma pessoa que está no Ministério da Saúde? É uma estatística. O Ministério da Saúde, o governo federal, trabalha para saber quantos menores morrem em cada 1.000 pessoas por município e por estado. Isso é mortalidade infantil, o burocrata federal. Quando baixa para o nível estadual, uma pequena proximidade, mas ainda assim continua sendo uma estatística. É uma estatística que começa a ganhar um rosto. Mas quando chega na comunidade local, quando chega no poder local, eu me lembro disso, é o cidadão, normalmente pobre, deserdado, despossuído, procurar o seu vereador para dizer: seu Zé, o meu filho morreu. Essa é uma realidade. Então, é com o reconhecimento dessa realidade que eu queria entrar no exame do nosso tema. E como eu falei que nós pretendemos fazer uma reflexão, eu gostaria de levantar alguns pontos para a gente refletir, senão fica apenas uma dissertação. Porque, com todo o respeito que eu tenho a todos, e eu vou mencionar isso, eu acho que as câmaras têm uma grande responsabilidade pelo que está acontecendo de errado. Desculpem, eu preciso de ser franco. E vou dizer por quê. A Constituição de 88, e eu estou, coincidentemente, chegando do Rio, dei, segunda-feira, uma palestra na Escola da Magistratura do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, quando nós estávamos falando da Constituição de 88 e da Lei Complementar 140, que é uma lei de 2011, que é uma lei que regula o artigo 23 da Constituição, que estabelece a competência comum dos entes federados para tratar da questão do meio ambiente. Porque desde a Constituição de 88, diferentemente dos dispositivos constitucionais da Constituição anterior, a competência que era privativa da União passou a ser uma competência comum. Vale dizer, é comum à União, aos estados e municípios, adotarem as medidas de natureza material para promoção da preservação do meio ambiente. Pois bem, além da competência comum, que está consagrada no artigo 23 da Constituição, a Constituição brasileira de 88 deu competência privativa, esse é o ponto que eu quero refletir aqui, deu competência privativa aos municípios para decidir sobre o saneamento, sobre água, esgoto e resíduo. Essa competência é privativa. Mesmo quando exercida por órgãos, por companhias estaduais de saneamento. Mesmo quando exercida pelas companhias estaduais de saneamento. Né? Seja Rio, São Paulo, né? Porque esse foi o modelo adotado que nós herdamos ainda do regime militar, que continuou. Né? Nós tínhamos uma situação anterior que cada município, quem conhece os mais antigos como eu, né? Você tinha cada município cuidando do seu abastecimento de água e, eventualmente, tratamento de esgoto. Mas a Constituição, ao definir o município como competência privativa, é óbvio que o poder de decidir é do município. E no município, quem tem o poder de decidir é a Câmara dos Vereadores.
A Copasa não entra no município por vontade própria. A Copasa entra no município porque a Câmara aprovou uma lei de concessão, porque o poder concedente é o município. Então, esse é o primeiro ponto para nós refletirmos aqui. Como é a lei de concessão? Qual é o texto dessa lei? Qual é o conteúdo dessa lei? Concede o quê? Em que termos? Concede em que condições? Então, vamos claramente colocar uma questão que, no meu entendimento, pode ser resolvida, né, por decisões adotadas no âmbito do Poder Legislativo Municipal, que tem o poder final de decidir pela Constituição. É uma coisa que até, em tese, subverte a ordem federativa, porque, embora você tenha uma companhia do Estado, você tem uma empresa estatal, em que o Estado, a unidade federada Estado, é o acionista majoritário, ele não pode atuar no município sem uma lei da Câmara, ainda que sendo um governo, uma entidade em que o governo do Estado seja o acionista. Então, esse é um ponto. Eu tive a oportunidade, no passado, de participar do Conselho de Administração da Copasa. Então, quero aqui também fazer alguns comentários. Quando nós começamos, eu tive essa oportunidade de trabalhar na Copasa, a Copasa tinha em torno de 480 concessões para abastecimento de água e apenas 45 para tratamento de esgoto. Essa era uma realidade. Por quê? Fica com o filé mignon do abastecimento público de água. Esse era o ponto, por isso ficava tranquila lá, né? Então, ficava com o filé mignon do abastecimento público de água e não assumia o tratamento de esgoto. Essa situação foi invertida. Agora, onde que está o problema? O problema já foi aqui claramente diagnosticado e mencionado pelo deputado Tolentino. Claramente, porque você tem uma política de investimento da empresa que está equivocada. Esse é o ponto. Por quê? No momento em que a Câmara aprova a lei concedendo à Copasa o serviço de abastecimento de água e tratamento de esgoto, que inclui o tratamento de esgoto, com uma cobrança de 50%, que pode variar aí de acordo com o cronograma. Ora, aí a gente toma conhecimento, como veio aqui nas palavras do deputado Tolentino, que o que foi acordado não está sendo cumprido. O cronograma não está sendo cumprido. A obra está paralisada. Uma coisa simples de resolver. Se na lei de concessões tivesse claro que a interrupção da obra automaticamente vai significar a suspensão da cobrança. São regras. São regras. Está na mão de vocês decidirem. Né? Aqui em Minas, eu gosto muito do nosso jeito de ser, quando a gente fala que aquilo que é combinado não é caro. Não é essa a nossa tradição? A tradição do fio do bigode? Então, essa é uma questão. E vou mais além, com a experiência que adquiri um pouco estudando esse assunto ao longo do tempo. Nos pequenos municípios, os pequenos e médios municípios, isso merece um estudo econômico, mas nos pequenos e médios municípios, né, não tem escala econômica para tratar esgoto apenas com cobrança de tarifa. É outra questão que tem que ser colocada. Aí remete para a Política Nacional de Saneamento. Sobe do município. Porque os investimentos são, proporcionalmente ao número de pessoas, vão exigir um investimento
não é, que não vai ser remunerado pelo trabalho, pelas tarifas que serão cobradas, ou então que seriam tarifas muito acima da capacidade de pagamento das pessoas, que também é uma questão que tem que ser estabelecida, tem que ter uma tarifa proporcional à capacidade de pagamento. Então, esse é um ponto talvez principal que eu queria trazer aqui hoje, né? E fico muito feliz de ter essa oportunidade de estar conversando com os primeiros representantes do povo, né? Aqueles que estão ali no dia a dia, agindo, conversando. Então, coloco essa questão. Então, eu acho que a Política Nacional de Saneamento, nós estamos discutindo, vocês têm uma questão premente, porque o problema local é esse que vocês estão trazendo aqui, né? Mas o problema local, ele é influenciado por decisões táticas e estratégicas do nível estadual e do nível federal. Então, aquilo que está acontecendo no município é influenciado, né, por decisões da esfera estadual, como o deputado Tolentino mencionou aqui, e da esfera federal. Na esfera federal, foi lançado o Plano Nacional de Saneamento, que exige que cada município tenha o Plano Municipal de Saneamento, para poder, inclusive, se habilitar aos recursos, né, de investimento. Então, eu acho que municípios abaixo de um determinado número de habitantes, evidentemente isso cabe um cálculo econômico, para tratar esgoto, teria que ter um fundo federal que pudesse bancar os investimentos e deixar a tarifa para a manutenção do sistema. Então, esse é um ponto de política de saneamento que eu sempre gosto de discutir. Agora, eu queria fazer uma abordagem mais técnica, para a gente também compreender a importância dessas iniciativas. Primeiro, pouca gente, por não acompanhar, não sabe. O principal fonte de poluição de água do Brasil, na atualidade, não é mais lançamento industrial. A principal fonte de contaminação das águas do Brasil é o lançamento in natura de esgoto nos cursos d'água. Os índices de saneamento, de tratamento de esgoto no Brasil, né, antes disso, de coleta, né, nem de tratamento, de coleta, são vergonhosos para um país que está entre as 10 maiores economias do mundo. Se nós tivéssemos 80ª, 100ª economia do mundo, o que seria razoável. Mas se há uma deficiência do Brasil como grande nação, é a falta de saneamento que nós temos. É uma vergonha o que nós fazemos com os nossos cursos d'água. Então, essa é uma questão. Temos que realmente ter políticas focadas nisso. Segundo, volto ao abastecimento de água, que o deputado Tolentino também mencionou aqui. Eu estou, de certa forma, pautado pelos comentários dele e pelos levantamentos que os nossos oradores da mesa tiveram oportunidade de fazer. É um abastecimento de água. Queria chamar a atenção de vocês para um ponto. A civilização ocidental, e nós, dentro disso, Brasil, Minas Gerais, nós fomos secularmente habituados com o falso conceito, que é aquilo que eu chamo de um dos mitos da civilização contemporânea, que é o mito da inesgotabilidade dos recursos naturais. Né? O imaginário coletivo, a nossa cabeça sempre funcionou como se todos os recursos que estão aí podem ser usados de qualquer maneira, que eles estarão sempre disponíveis. Isso para a água valeu até 3 anos atrás, quando nós enfrentamos, todo mundo acompanhou, porque foi uma overdose na mídia, né? A crise de abastecimento de água de São Paulo, a crise de abastecimento de água do Rio de Janeiro, de Brasília, que só agora está terminando, né? Belo Horizonte, que teve
na tábua da beirada, também para ter que ter racionamento. Por quê? Porque nós, na verdade, vivemos num mundo de recurso finito. Esse conceito de inesgotabilidade de recursos na natureza, ele não tem sustentação na realidade. Ele não tem sustentação no quadro real da natureza, né? Por exemplo, eu gosto de dar trazer uma informação. O Brasil é o único país do mundo que tem nome de árvore. Único. Nós chamamos Brasil por causa do pau-brasil. Alguém encontra pau-brasil em algum lugar? Muito empenho, né? Hoje, o pau-brasil está na lista da flora brasileira ameaçada de extinção. E não é, eu faço esse comentário, essa crítica, não é nem somente por razões ambientais, por uma razão cívica. Cívica. Um país que não valoriza, que não dá importância à árvore que dá nome à pátria. Vejam o que faz os canadenses, quem vê a bandeira do Canadá, com aquela folha, aquela folha é a folha do Apple. O Apple é uma árvore típica do Canadá. Aquilo, para eles, é um emblema. Como é o nosso triângulo da liberdade. O que vem demonstrar que nós vivemos num mundo de recurso finito. Mas volta à questão da água, que é a questão que interessa a vocês, porque vocês são o poder concedente. Vocês é que decidem lá se vai ser público, se vai ser privado, não é? Como é que vai ser a concessão, quais serão os termos da concessão, né? Quais serão as condições da concessão. Mas, quando a gente acompanha a crise que teve no abastecimento público de São Paulo, principalmente, que foi a mais visível, que teve mais visibilidade na mídia, vocês vão perceber um outro grande equívoco que está no nosso imaginário e que acaba se transferindo para as políticas públicas. Porque a política pública, inevitavelmente, é condicionada pela cultura de um povo. Não tem como ser diferente. É uma cultura. E essa cultura condiciona a formulação das políticas públicas. Todo o debate para enfrentar a crise hídrica de fornecimento de água de São Paulo e Rio de Janeiro foi feita do reservatório até a torneira. Todo o debate era investimento em mais infraestrutura de reservação, investimento em adução, etc., etc. Que mensagem esse debate passa para aqueles que estão acompanhando? Outro grande equívoco, outro grande mito. Água não nasce em reservatório. Água não nasce em reservatório. Podemos ter quantos, vamos fazer mais 2 ou 3 reservatórios para ficarem vazios daqui a 10 anos, se nós não começarmos lá na nascente. Lá na nascente. E o que é a nascente? A nascente é a torneirinha da natureza. Para a água aflorar na nascente, é preciso que toda a área de recarga hídrica esteja protegida. E isso também é uma responsabilidade que devia de pertencer aos órgãos que tratam de abastecimento público de água. No meu entendimento, isso vale tanto para as empresas de abastecimento de água, quanto para as geradoras de energia. E não é só por razões ambientais, por razões econômicas. Porque a longevidade, vejam bem, né? Quando nós estamos falando de abastecimento público de água, nós estamos falando de decisões intergeracional. Nós não estamos falando só para resolver o problema de hoje ou dessa geração. Nós estamos precisando de ter água para assegurar o abastecimento das gerações seguintes, né? E, nesse contexto, nós precisamos de assegurar a conservação da bacia contribuinte do reservatório, por uma questão de longevidade do reservatório. Tem reservatórios da CEMIG que já perderam mais de 1/3, alguns 50% da sua capacidade de armazenamento de água. Sabe por quê? Porque está cheio de terra, tudo assoreado.
né? Isso é visível aqui na Pampulha. Quantos milhões e milhões estão sendo gastos na Pampulha para desassorear, para retirar os sedimentos que são acumulados? Isso acontece em qualquer reservatório, quando a sua montante, quando no alto curso dele não é feita nenhuma atividade de proteção e de conservação. E aí entra também uma outra questão fundamental, que é criar mecanismos para apoiar os proprietários rurais que estão a montante para conservarem as suas propriedades, para proteger as suas nascentes. Isso tudo faz parte de um conjunto de medidas que nós realmente precisamos de adotar no Brasil. Então, eu queria, sem me alongar muito, trazer aqui essa reflexão, né? Temos uma política nacional de saneamento, relativamente recente, né? Criou a obrigatoriedade dos planos municipais de saneamento, que vocês naturalmente acompanham, criou, e mais uma vez o deputado Tolentino mencionou aqui, as agências reguladoras, que, na maioria dos casos, em vez de regular, são reguladas pelo o que devia de estar regulando. Tal a diferença de poder entre a concessionária do serviço de abastecimento e o órgão regulador. Então, isso que nós estamos falando aqui era para ser agenda obrigatória do órgão regulador, e não é. Então, nós temos duas questões que eu queria terminar trazendo a nossa reflexão para vocês depois poderem discutir, né, com a compreensão e, sobretudo, com a percepção que vocês, melhor do que qualquer um outro, têm das suas comunidades. Essa questão, nós temos um problema de política, propriamente dito, da formulação da política, temos problema de gestão, temos problemas de investimento, né, como nós mencionamos aqui, recursos que são cobrados e não são investidos, e quero reiterar a minha observação do papel importante, insubstituível, que as câmaras têm em relação a esse tema, sobretudo quando são provocadas pelo prefeito para aprovar a lei de concessão para o abastecimento público de água e tratamento de esgoto. É nesse momento que o jogo é jogado. Quero deixar isso aqui muito claro. É nesse momento que o jogo é julgado. E depois de uma concessão de 30 anos, você vai levar 30 anos para poder fazer o jogo novamente. Pensem nisso, por favor. Muito obrigado. Doutor José Carlos, nós agradecemos muito a participação de Vossa Excelência. Espero que os nobres colegas tenham tirado proveito dessa palestra, como também de tudo que foi falado aqui nesta manhã. Quero dizer aos senhores vereadores que essa folha que foi distribuída é para que vocês possam comprovar a presença, até para justificar o pagamento da diária. Amanhã será feita uma nova declaração com a data do dia 28. Então, quem participou nos 2 dias vai levar 2 certificados. Nossos trabalhos para o dia 28 começarão às 9 horas. Nós teremos uma palestra do Dr. Mauro Bonfim, especialista em Direito Eleitoral e Direito Público. Ele fará uma palestra sobre o controle do Poder Legislativo sobre as concessionárias de água e esgoto. Em seguida, nós teremos a palavra de alguns presidentes de CPIs mineiras abertas para tratar desta questão da Copasa. Tenho a impressão que essas palavras trazidas pelos presidentes
serão de fundamental importância, porque eles já passaram por essa experiência da CPI e vão poder ajudar aquelas câmaras que pretendam instaurar CPIs sobre esse assunto. Estarão aqui conosco o representante da cidade de Covelo, da cidade de Ubá, da cidade de Divinópolis e outros presidentes. Em seguida, é que nós abriremos, então, a palavra aos senhores vereadores. Eu repito, peço que se inscrevam para que nós possamos aí dividir o tempo, uma vez que amanhã nós iremos até às 16 horas. Também teremos a apresentação de um parecer jurídico a respeito desse tema, que foi elaborado por um dos assessores jurídicos de uma das câmaras que fazem parte deste movimento regional do Poder Legislativo Municipal, que é o assessor da Câmara Municipal de Itajubá. Então, é isso que tínhamos para hoje. Eu espero que Vossas Excelências nos deem o prazer de estarem aqui novamente amanhã. Eu acredito que a casa estará com mais gente, uma vez que muitos deixaram de comparecer em virtude desse Jogo do Brasil no dia de hoje. Também os assessores que acompanharam os vereadores vão receber também um certificado de presença, e isso a gente entrega amanhã. Então, nada mais havendo a tratar, para não perdermos o costume, de pé, saudemos o pavilhão nacional. Eu reitero aqui o convite do nosso amigo Rogério, para aqueles que desejarem assistir o Jogo do Brasil, na sede do Cruzeiro, fica ali na rua Augusto de Lima, não é isso? No Bairro Preto? É lá? É naquela sede? Rua Guajajaras 1722. Vocês vão, que o Rogério vai pagar uma rodada de cerveja para todos.